e compartilhar os aprendizados, né? É um processo quase de documentação mesmo do que eu venho fazendo durante a semana. E eu acredito que esses momentos do que eu venho fazendo pode trazer muitos insights, muitos aprendizados para as pessoas, né? Então, se ao longo, né, do que eu estiver falando, vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, então só botar aí embaixo que a gente vai conversando melhor. Valéria, Sandra Elias, Bruno, a gente foi parceiro de TED aí, bom demais ver você por aí. Bom, o que aconteceu então essa semana que a gente pode compartilhar? Como alguns já sabem, o pessoal que acompanha mais aqui, um dos trabalhos que eu tenho feito é exatamente a implementação de um espaço maker numa escola rural aqui de Brasília, numa área mais distante, né, aqui de Brasília. Para quem conhece, a escola Aspalha, que é onde a gente está dando aula, ela fica depois da região do Varjão, então bem distante da área mais central da cidade. E a gente foi designado, eu e o Rodrigo. O Rodrigo faz parte de uma startup chamada MetaMaker, que desenvolveu um kit para trabalho eletrônica de uma forma muito intuitiva. Robótica Sucacional, grande João Paulo, muito bom ver você por aqui também. E aí a gente recebeu essa proposta de uma empresa chamada R2 Produções, que faz vários eventos grandes aqui em Brasília, como na praia, a Festa Surreal, e eles delimitaram parte do dinheiro arrecadado nas festas para fazer um trabalho assistencial, né, nessa escola que já era parceira deles, a Escola do Núcleo Rural do Palha. Desde que a gente começou, a minha premissa do Rodrigo era a seguinte, que muitas vezes, quando a gente fala em espaço maker, a gente já pensa no custo financeiro que isso pode ter. E a ideia era desmistificar tudo isso. O próprio kit que o Rodrigo criou é um kit barato, usando materiais baratos. E também, como alguns também já me acompanham, eu trabalho muito com o Arduino. Então, a gente trabalhou em 3 pilares para implementar esse projeto lá na escola. Com metacircuitos, para introduzir a questão de circuitos elétricos. O Scratch, para trabalhar os fundamentos básicos de programação. E o Arduino para integrar esses dois universos, a parte da eletrônica e a parte da programação, ou seja, controlar os circuitos elétricos a partir da programação. E finalizando depois, a culminância desse processo seria trabalhar Design Thinking para a gente pegar todo o conhecimento aplicado e fazer com que eles pensem em problemas da escola para resolver e no final eles vão apresentar isso numa feira. Bom, estamos na terceira etapa aqui, na terceira etapa do projeto. Acabamos de acabar as aulas de Arduino. Foram 5 aulas no total. As aulas duravam em torno de 1h30. Então, o que acontece? Nós, além de montar o espaço, né, de pedir a verba para montar o espaço, nós damos aulas na escola todas as segundas-feiras para o terceiro e para o quarto ano. A gente tem média de 20 alunos por turma. Parece pouco, mas na verdade é bem desafiador trabalhar com esses alunos. E também estar na sala de aula, principalmente nessa fase do Arduino, eu acho que teve um apelo pessoal, né? Como vocês sabem, eu ministro, né? Eu treino professores para trabalhar com Arduino, concurso online Arduino do Bloco ao Código. E foi a hora de botar a prova, né? Eu sempre falo, eu já dei workshops, já dei várias atividades para as crianças, mas nunca de uma forma sistematizada e regular, né? E para uma realidade de escola pública, para quem estava começando do zero e tudo mais. Então, foi bem desafiador. Então, estava com bastante expectativa para o começo dessa atividade. Bom, o que aconteceu, né? Quais foram as lições? Eu estava pautando aqui as coisas que aconteceram, né, ao longo dessas aulas, e eu fiquei pensando que a experiência foi boa, mas eu acho que eu estava numa expectativa muito maior. Eu achava que as coisas iam fluir de uma forma muito mais simples e foi um tanto travada. O que acontece? Como é que a gente implementou essa atividade lá? No caso específico do Arduino, nós usamos a parte de programação, o uso do Hackeduca. O Hackeduca Connector, desenvolvido pelo pessoal de São Bernardo,
que é uma integração do Scratch 2.0 com o Arduino. Então, uma linguagem de blocos. Nós já tínhamos trabalhado o Scratch na parte anterior com os alunos, então eles já estavam um pouco afinizados com essa questão da linguagem de blocos, e a ideia era integrar isso com o Arduino. O Hackeduca, ele tem uma experiência razoavelmente boa, né, de integração, e aí, bom, pareceu a melhor escolha naquele momento. Bom, que aconteceu ali? A primeira coisa que eu percebi que mesmo ele já tendo uma basezinha de circuitos elétricos e uma base de Scratch, era muita informação. E, na verdade, a gente tinha 3 grandes gargalos ali. A parte da eletrônica, ou seja, entender fundamentos de circuitos elétricos, o que são os pinos digitais do Arduino, o que são os componentes, todos os outros pinos, onde você encaixa o quê, onde você liga o quê, como é que ele funciona, o que ele faz e tudo mais. A parte do Scratch, que também ainda era um gargalo, eles não dominam o Scratch, eles entendem a essência de encaixar blocos, mas não entendem, não dominam aquela ferramenta. E uma coisa que eu não esperava, que é o próprio Hackeduca. Uma desvantagem do Hackeduca, que a gente foi percebendo, principalmente ao trabalhar simultaneamente com 20 alunos, é que ele tem muitos passos para você começar o trabalho em si. Então, você precisa colocar senha, você precisa encaixar a porta com a certa, você tem que clicar no tiquezinho para abrir exemplo. Se você não seguir bem esses passos, você tem que reiniciar tudo de novo. E aí, por exemplo, só para você ter uma ideia, só a questão de colocar senha, por exemplo, que é a Hackeduca Firmato, ou seja, não é uma senha intuitiva para você falar por crianças de 8 anos, que ainda, muitas delas, apesar de não ser o ideal, ainda estão meio que em fase de alfabetização, você pegar uma palavra com CK, enfim, não é trivial. Às vezes tem aquela situação de alguns alunos estarem num ritmo mais rápido do que o outro, então alguns você tem que meio que passo a passo, explicar com mais calma, com outros você tem que ter um pouco de paciência porque ele já foi mais à frente. Então esse desafio clássico, na verdade, de qualquer coisa de educação e sentir mais na pele, né? Quando você trabalha muito passo a passo com uma turma de 20 alunos é sempre desafiador. Beleza. O segundo passo, né? E aí, beleza, conseguiram entrar e tudo mais, e encaixar. Um outro erro que eu cometi foi quando eu entreguei o Arduino, né? Entreguei Arduino, protoboard, os jumpers e tudo mais. Eles ficam muito distraídos e eles não conseguem se concentrar naquilo que você quer mostrar. Então, você quer falar do Arduino, ele está olhando a protoboard, ele está olhando o LED, ele está olhando o fio, ele está tentando encaixar as outras coisas. Então, na primeira aula, eu acabei errando isso e tive que me consertar para as aulas seguintes. Então, o que eu já percebi na outra aula, gente, vamos falar sobre o Arduino. Aí eu entregava um Arduino para cada dupla, para eu explicar as partes. Isso aqui, aí tinha projetado na tela, né? Isso aqui é um pino digital. Aí, o que é o pino digital? O jeito simples para você falar de pino digital é falar que ele só tem 2 respostas, ou 0 ou 1, o ligado ou desligado, o som está tocando ou não está tocando. Então, a gente trabalhar esses processos, né, mostrar para eles esses resultados, explicar um pouco os outros pinos, mas não entrar muito em detalhe. A ideia, quando a gente faz uma atividade de mão na massa, é que você precisa sim explicar uma coisa mínima, mas você não pode ficar muito focado nos detalhes, porque ele vai absorver mais aquelas informações executando, né? Então, quando ele estiver colocando a mão na massa e tudo mais, enfim. Quantos alunos por kit, né? Por protoboard, Marlene? A gente usava dois alunos por kit, tá? Então, que era mais ou menos a medida que a gente viu mais ou menos ideal, né? Eu acho que até 3 dá para trabalhar, mas 4 já fica bem disperso, já ficam muito distraídos. Bom, aí mostramos, falamos das protoboards e tudo mais. E aí tem a vantagem do Hackeduca. Quando você entra no Hackeduca, ele já tem vários programas prontos. Ele tem um programa que faz piscar o LED no pino 13. Ele tem um outro programa que faz funcionar o servomotor, quando você clica S lá e tal. E um outro que funciona o ultrassom. Então já está pronto. Você não precisa... vamos fazer o programa do LED e tal. Não, você não precisa fazer isso, já tem pronto lá. Então, o que é legal? Você já meio que monta, você fala, o LED, aí tem vários, olha só o tanto de detalhe, né? O LED tem a questão das perninhas, coloca a perna maior no pino 13, o que é o GND, o que é o 0 volts,
e você faz isso, mas não explica muito em detalhe. Daí você fala, clica na bandeira verde. E aí esse momento é muito legal. Porque quando você coloca, encaixa o LED direto no Arduino, no pino 13 e no GND, e pede para ele clicar na bandeirinha verde, no caso, lá do Hackeduca, ele já vê o LED piscando. Aí ele, caraca, que legal. É a hora que ele entende, né? Então você tá... Porque esse é o ponto. Você tá lá, blá, 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 eletrônica, filosofando, mas ele não tá entendendo aquilo. O que vai acontecer? Pra gente é óbvio, porque a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já entende aquele processo. Quando ele percebe que clicou e aquela situação de causa e efeito deu certo na hora, ele, é a hora que você falou, entendi. O que aconteceu? E aí, beleza, o que aconteceu? Aí você vai destrinchar o programa. Então lá no Hackeduca, ativar o pino digital, não sei o quê. Aí você fala aqui a saída, a entrada, tem um loop, né? É um ativar o pino digital, tem um loop que fala sempre, né? Ou seja, ele sempre vai ficar executando, ele vai colocar o valor como 1, ou seja, vai acender o LED. Quem não está entendendo nada, quem nunca mexeu com Arduino, não tem problema. O importante é você pegar o contexto, pegar a ideia, tá bom? Então, aí coloca, espera meio segundo e depois ele coloca 0, né? Ou seja, apaga. Então fica ali piscando. E aí você explica passo a passo o que significa aquilo. Então peço para os meninos lerem. Mudar o valor do pino digital para 1. Aí, o que é o pino digital? Vocês lembram que a gente colocou ali, pino de 13, tem outros números, blá, 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 blá. Você vai explicando isso. Uma forma deles perceberem o que está acontecendo é mudar o tempo. Então, você dá um pequeno desafio. Eu quero que ele pisque mais devagar. Então, lá já está o programa padrão como meio segundo. Espera eles fazerem. Alguns alunos já vão perceber. Se eu mudar para 1 segundo, 2 segundos, ele já vai mudar o tempo. E na mesma coisa para o mais rápido, né? Então, 0,25 e tudo mais. Fazer isso, piscar um LED, eu demorei 1h30. Então, assim, eu achava que seria bem mais rápido, né? Porque é muita informação, como eu falei, até entrar no Hackeduca na primeira vez, até eles colocarem o LED, até encaixar e dava errado, e aí o programa tinha que reiniciar, e não sei o que. Então, todos esses passo a passo demorou muito, né? Existe uma vantagem quando eu trabalho lá na escola, que a gente tem só segunda-feira lá para dar aula. E a gente dá no terceiro, no quarto ano da manhã e no terceiro e quarto ano da tarde. E aí, são 4 aulas. A primeira aula é a aula que você tem um planejamento na cabeça e muitas coisas dão errado. Aí já consegue consertar para a segunda aula. Geralmente, na quarta aula, já tem uma aula mais redondinha. Eu acho que nessa primeira aula, se eu não me engano, a gente já explicou um pouquinho sobre protoboard e tentou mostrar para eles, né? Para encaixar os jumpers na protoboard e tentar acender na protoboard para eles verem como aquilo acontece. E aí explica o circuito passo a passo, mas deixa ele montado ali. Qual seria uma coisa, já adiantando isso, né? Uma sacada que a gente só teve depois da quinta aula e que a gente percebeu que poderia ter feito muita diferença. Para cada aluno, a gente tinha uma telinha muito pequena onde a gente projeta as coisas. Mas, então, para a gente projetar ou o programa, para a gente projetar o programa, quando eu digo os blocos, né, do Scratch, ou colocar o Arduino, né, a disposição dos fios ali, para eles copiarem. O que eu faria hoje? Imprimiria cards, imprimiria os papéis. Até mais, Bruno. Obrigado aí por ter ficado até aqui. Grande abraço e um excelente final de semana. Eu teria pegado cards impresso mesmo, 2 coisas. Primeiro, uma impressão de, tipo assim, de como a fotinha mesmo, o Arduino, os fios e tudo mais. Você pode usar o Tinkercad. Tinkercad é um simulador virtual de Arduino, né? É o que eu uso no curso online do Arduino do Bloco com Código. E então ali você pode dar um print daquela tela, então vai ter o Arduino, vai ter o LED, você pode encaixar e o aluno ter acesso ali do lado dele, para que ele fique copiando. Quando a gente fala muito de criatividade, existe quase uma repulsa de copiar. Mas às vezes precisa, nesse começo. Às vezes ele não precisa entender detalhe por detalhe. Às vezes ele vai ali na exaustão mesmo, copiando e tudo mais. E como a gente tinha uma tela muito pequena, para todos eles verem, aquilo não funciona muito bem. Então, cada um tem do circuito. Depois que ele tem do circuito, ele também tem um card, alguma folha, um papel do programa, passo a passo, para ele fazer exatamente passo a passo daquilo ali. E depois você vai chegando nos desafios. Então, eles terem programas mínimos. Então, se um aluno conseguir fazer piscar um LED, cara, vira a página e vai fazer 2 LEDs.
seguindo passo a passo. Olhando ali, você não precisa colocar passo a passo, coloque o LED aqui, não. Você tem uma foto do Arduino, do print do Tinkercad, e aí ele vai seguindo passo a passo, e você vai instigando, liga 2, liga 3. Aí eles não conseguem entender que somente encaixar, vamos supor, o segundo LED vai fazer o LED ligar instantaneamente. Ainda não é trivial eles perceberem que você precisa programar o LED, né, e tudo mais. Então, tem toda essa questão, esse desafio. A Valéria perguntou se é funcional a engenharia reversa. Eu não entendi em que sentido, Valéria. Como assim? Tipo, ter o circuito pronto e fazendo o contrário, tipo assim, vendo passo a passo? Depende. No programa eu faço uma engenharia reversa. Eu pego o programa pronto e vou fazer uma engenharia reversa ali. Bem, pode esclarecendo melhor e eu vou te respondendo ao longo da live. Beleza. E aí a gente fez isso. Mas então, acho que a lição que fica é essa questão de cards, que aí você consegue ser mais personalizado, né? Você primeiro fala, olha esses cards aí, depois você vai explicando o que significa, né? O que significa cada coisa e tudo mais. A gente percebeu que a ideia de passar do Arduino para protoboard, né, para a plaquinha branca, não é algo trivial para eles, não conseguem enxergar o que está em paralelo, o que está em série, onde você encaixa as coisas, né? Porque nos buraquinhos da protoboard você pode colocar na mesma linha vertical ali, mas não é trivial para eles que colocar na mesma linha vertical é como se estivesse no mesmo ponto, né? Por mais que a gente explicasse isso, era algo não trivial. E outra coisa que a gente percebeu, nós vamos ao terceiro e para o quarto ano, a gente já percebe que existe diferença. Por mais que a gente dê a mesma aula, por mais que os dois grupos estejam saindo do zero, a gente percebe que os quartos anos, pelo menos dessa escola, eles vão de uma forma mais adiantada. Entendi. Explicar a engenharia reversa desmontando o projeto. Pode ser. É uma ideia, eu não pensei nisso. Às vezes pegar um LED já pronto, né, e pedir para desmontando. É uma ideia. Aí a gente... os meninos do quarto ano, eles eram muito mais rápidos, né? Quando a gente explicava e tudo mais. E, na verdade, falando até de passo a passo, aí uma outra desvantagem do Hackeduca é que você tem que estar com o LED sempre ligado ao Scratch, e quando você despluga, ele para de funcionar, e você tem que fazer todo o processo de novo. Então, o que a gente vê como diferença aí? Uma coisa que eu já deixava no quadro, eu desenhava a estrutura do Hackeduca. O primeiro passo é você fazer isso, o segundo é fazer aquilo, tarará, tarará. Se deu errado, reinicia e faz aquilo de novo. Nas primeiras aulas isso é super difícil, porque eles não estão habituados. Da segunda, da terceira aula para frente, vai ficando mais fácil. Mas também faria um card. Falar, pega aquele card do passo a passo, do Hackeduca, para você fazer essas coisas. Só esclarecendo uma outra coisa também. Eu uso no meu curso online o Tinkercad. O Tinkercad é um simulador virtual de Arduino, que tem uma linguagem de blocos própria, que ele já consegue converter o bloco no código. Eu sou apaixonado pelo Tinkercad, eu acho ele uma ferramenta incrível. Só tem um pequeno problema. Por que eu não uso o Tinkercad na escola rural? Porque lá não tem internet, e o Tinkercad precisa da internet. Então, eu acho que isso dificulta, dificulta não, né? Impossibilita o uso do Tinkercad, e acaba que a gente usa o Scratch. Sandra falando aqui, Luan, eu abro uma protoboard e mostro como é por dentro. E eles percebem que está na vertical, horizontal e a ruptura do meio. É verdade. Cara, excelente dica, Sandra. Posso fazer isso da próxima vez, mostrar. Exatamente, eles vão vendo que na mesma linha tem aquele fiozinho de cobre, né? Então, boa dica. Usarei nas próximas vezes, pelo menos. Apesar de talvez perder, né, uma protoboard, a gente... Acho que encaixa também fácil, não sei. Mas legal, excelente dica. Acho que vai ficando mais fácil. Eu acho que a maior dificuldade é porque acaba sendo muita informação ao mesmo tempo. Mas, excelente ideia. O que mais que é importante? Como é que eu trabalho, né, com Arduino? Eu gosto muito de trabalhar da seguinte maneira. Você aprende a piscar um LED, você aprende a piscar 2 LEDs, né? Tipo assim, depois que você aprendeu a piscar 2 LEDs, você consegue piscar 7 LEDs, 8 LEDs. Você entendeu a mesma forma, tanto como monta, como a forma de... a estrutura para
eletrônica como a estrutura da programação, né? E aí eu gosto também de integrar isso com o sucata. Então, falou, ó, você pode agora, acho que foi a atividade do dia 2 ou do dia 3. Então, na segunda aula, foi só... A segunda aula foi só para acender o segundo LED, né? Para eles entenderem como é que acende o segundo e tudo mais. A gente ainda estava apanhando muito por esse processo. E aí alguns conseguiram terminar mais rápido. E aí a gente já dava o desafio, né? Deixar eles... quem fez 2 faz 3, tarará e tudo mais. Então, alguns pegaram, mas todo mundo pegou a essência com 2. E a ideia depois, quando você acende 2, é usar os cabos macho-fêmea. Né? O cabo macho-fêmea, para quem não sabe, é o jumper que tem um buraquinho. Por que isso é legal? Porque você consegue colocar, sei lá, o seu LED num papelão, numa alguma coisa assim. E aí você começa a tal de misturar a sucata com o Arduino. E aí eles começam a dar asa à imaginação deles e tudo mal. Que, na verdade, é a parte mais legal do processo. Né? Você ensina um mínimo ali para eles aprenderem sobre o Arduino e já podem montar as próprias coisas deles. Outra coisa que a gente fez, eu já tive um desafio de ressignificar esse processo. Quando eu dou um workshop de Arduino, eu explico esses fundamentos básicos. Como acende um LED, como acende 2 LEDs, e talvez explique como funciona um servomotor. E depois eu falo assim, ó, é o seguinte, vocês têm um monte de sucata aqui, ó, um papelão, você tem garrafa PET, você tem tampinha, você tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês têm 1 hora para me apresentar um projeto. E aí o pessoal vai, monta Só que geralmente faz isso com adultos, e eu tenho muito espaço para isso, e geralmente é uns 10 alunos e tudo mais. Com as crianças, houve o desafio de... cara, se eu deixasse... A sala é pequena, ia ficar um caos, né? Eu não estava pronto para lidar com esse caos com 20 alunos fazendo aquilo ao mesmo tempo. Então eu cortei uma pequena tira de papelão, tipo retangular desse tamanho, e quando eles terminavam eu falava, cria alguma coisa nesse retângulo aqui, cria um boneco com os LEDs piscando, cria alguma coisa assim, então dei essa cartolina, esse papelão para cada um, e aí eles foram fazendo. Isso acho que já estava na terceira aula. Acho que era a terceira aula. E aí vai exatamente, alguns adiantamentos. Tem uns que fluem muito, né? Quando eles entendem essa coisa de acender um LED, acender 2 LEDs, a parte da sucata é muito fácil, né? Eles já querem fazer, já tem toda o potencial criativo, então é muito, muito legal. É a parte que fica mais divertida mesmo, né? Quando eles conseguem criar as próprias coisas usando a ferramenta, né? Então, é bem interessante. Bom, a quarta aula foi usar o servomotor. Então, a gente explicou passo a passo. O servomotor já tem um programinha pronto lá, né? No Tinkercad, e aí é o mesmo esquema. Montava o servomotor e aí mostrava o programa que já estava pronto e destrinchava, né? O servomotor mexe de 0 a 180 graus. E é bom ressignificar o que é o tal dos 180 graus. A gente está falando de alunos de terceiro ano. O que é 180 graus? Como é que eu faço? Aí você faz assim, eu estou girando 180, é a metade de uma volta. Você faz essa dinâmicazinha antes, né? Para eles entenderem o que é esse processo. E também integrar, né? O servo, você cola ele também num pedacinho de papelão e eles já vão vendo coisas que dá para fazer. É um bracinho de robô, é um não sei o que e tudo mais. E aí a última aula foi meio que a revisão geral. Falou assim, vocês... Aí realmente eu deixei várias coisas com papelão, com toda a sucata. E falei, agora vocês criam a partir do conhecimento que vocês tinham. Com os professores costuma dar muito certo. Com os alunos, eu aprendi 2 coisas. A primeira coisa, que aluno não sabe lidar com... Vamos dizer assim, eles veem que é muita coisa. Vou pegar assim, tem vários pedaços de papelão gigante. Ele já pega ele não tem noção, ele já pega muito material e que ele não usa, ele desperdiça muito. Então a lição que eu percebi ali, que ao usar a sucata, né, a sucata tem que ser um pouco regulada. Você tem que ter um guardião da sucata. Fala, vou te dar aqui uma tira de papelão. Se você precisar de mais, você chama. Mas por enquanto eu vou entregar para os colegas. Você quer quantas tampas de garrafa? Ele pega 10 tampas de garrafa e aí a gente usava em 4 turmas, a 4ª turma já ficava sem nada. Então, a gente meio que teve que usar essa questão ali ai, meu Deus. Dessa regulagem, né? E também aí vem o desafio. Você
ao mesmo tempo que você está dando aula, você tem que estar regulando esses projetos, né? Então, saber otimizar quem faz o quê, senão você dá uma surtada. Ou você ajuda os meninos, ou você regula o material. Então, você tem que trabalhar bem esse processo aí. Ricardo está falando que tem o Miniblock e o Ardublockly da Google. O Ardublockly eu já ouvi falar, nunca usei. Eu lembro que a decisão que a gente tomou para não usar a princípio é porque, até onde eu sei, só tinha em inglês, né? E aí isso já era um desafio para a curva de aprendizagem. O Miniblock eu realmente nem conheço. Mas vou dar uma olhada. Muito obrigado aí pela dica, Ricardo. Bom, aí a gente aprendeu essa questão da sucata. E outra coisa que a gente percebeu também, é importante direcionar um pouco os projetos, porque eles são muito safos, eles são muito criativos, pelo menos os alunos de lá são muito criativos para lidar com sucata. Só que às vezes eles ficavam tão distraídos com o que estavam construindo, vou fazer o carrinho, mas ele não integrava com o Arduino, né? Não fazia integração, então você tem que estar cutucando ali e tudo mais. Outra coisa que ajuda também, e aí isso eu usei bastante, já sabia, é o tal do repertório. Então eu deixava um vídeo com projetos de Arduino que pessoas do meu curso online já fizeram. Então eu deixava lá rodando, eles, caramba, né? Porque isso vai dando insights para eles. Nossa, eu não sabia que podia fazer isso, não sabia que podia fazer aquilo, que legal, esse semáforo, que legal essa árvore de Natal, quero fazer algo parecido. Então você vai dando repertório. O repertório é muito importante. Muitas vezes a gente cai na distração de achar que as crianças são naturalmente criativas e que elas vão fazer tudo, e não é regra, né? Para alguns alunos realmente fluiu bem, mas para outros faz diferença você dar repertório, você colocar algumas dicas do que ele pode fazer. Só respondendo algumas pessoas, né? O Ricardo falou que não tem em português, né? O Ardublock. E é um gargalo, mas pode testar às vezes, né? Às vezes vale a pena a troca. Marlene, eu não sei o IDEB da escola. Posso pesquisar depois. Mas realmente não sei. Não tenho nem ideia. Bom, o que mais? Outra coisa que foi interessante. A gente percebeu, e eu falei isso até na outra live, tem uma professora do 4º ano da tarde que ela tem umas atitudes muito proativas que eu acho muito legal e que faz muita diferença. Um problema, antes de falar da professora, um problema é que a gente vê na aula, nós vamos lá segunda-feira dar aula. E a gente vai, explica tudo mais. Os meninos ficam uma semana sem ver a gente, né? Sem ver toda a estrutura e tudo mais. Quando a gente começa de novo, é quase começar do zero. Eles já esqueceram, já não estão tão habituados e tudo mais. A gente queria muito que eles usassem, sei lá, durante um intervalo, alguma coisa assim, e tivesse o espaço livre para que eles usassem aquele espaço. Mas isso não tem dado muito certo, porque é pouco tempo de intervalo, não tem gente para ficar na sala, a biblioteca lá que é disponível para o espaço maker, às vezes está tendo outra atividade, e aí é uma coisa que a gente não está vendo que não está dando muito certo. Mas talvez seria melhor, um momento em que eles precisavam de mais tempo, de meia hora, 1 hora livre mesmo para brincar. Então, de terça a sexta, muitos deles não veem o projeto. Outra dor que a gente tem que estudar aula para o 3º e para o 4º ano. A escola vai de 1º a 5º ano. E aí, várias vezes, vem os meninos do 5º ano perguntar, por que a gente não tem robótica? E você, cara, não tem tempo, não dá pra gente, né? A escola é muito longe, enfim. Então, é algo que realmente traria... não dá pra gente, né, quebrar essa, né? Não dá pra gente dar essa porque senão ficaria muito, muito pesado pra gente. E aí, a professora do 4º ano da tarde adotou o 5º ano da tarde. Então, às sextas-feiras, ela chama o 5º ano, para alguns alunos, eu acho, alguns alunos do 5º ano para a sala de aula dela, e os alunos dela, do 4º ano, vão ensinar o que eles aprenderam na semana com os meninos. Então, os meninos do 4º ano ensinam. Gente, temos 4 turmas. 3º ano da manhã, 4º da tarde, 3º ano da manhã, 3º ano da manhã, 4º da manhã, 3º da tarde, 4º da tarde. O 4º ano da tarde está voando. Está voando porque, primeiro, eles têm contato com a ferramenta, não somente na segunda-feira, e eles fazem a melhor estratégia para aprender alguma coisa. A melhor estratégia para aprender alguma coisa é ensinar. Então, quando você dá a oportunidade da criança ensinar,
essa é a melhor forma dela aprender. Então, o quarto ano tá voando. E aí, se você conseguir fazer estratégias, né, de que, de alguma forma, as crianças ensinem as outras, isso é uma estratégia muito legal. Então, esse quarto ano da tarde veio fazendo isso. Ricardo tá perguntando, para quem vai começar do segundo ao quinto ano um espaço maker, o que você recomenda? Bom, Ricardo, a primeira lição que eu aprendi é que de segundo ao quinto ano é uma diferença brutal. Segundo ano ainda está aprendendo a ler, ele está aprendendo algumas coisas, então, cara, eles estão bem no estágio muito inicial. O que eu não aconselharia, por exemplo, no segundo ano é mexer com Arduino. É muita informação, né? É muito abstrato para eles. Eu acho que para um terceiro, a gente já mexe com o terceiro, tá rolando. No quarto ano para frente é mais tranquilo. Então, quarto, quinto ano, o Arduino é legal. Tem esse material da MetaMaker, vale a pena você ir atrás, que é um material barato e que você consegue trabalhar fundamentos básicos de eletrônica. Depois procura Meta_Maker. Eu ia tentar escrever aqui, só que não consegui. Meta_Maker, porque é um material barato e você consegue de forma muito intuitiva, porque cada caixa é uma coisa. Uma caixa é a bateria, outra caixa é o LED, outra caixa é não sei o quê. E aí você consegue montar esses circuitos, tem várias histórias, narrativas para os meninos mexerem. Então não é só encaixar e fazer as coisas e pronto. Então é interessante você ter esse material lúdico, né, para que eles consigam montar circuitos e tudo mais. Se você tiver for o caso de ter mais finanças, por exemplo, a MetaMaker seria uma similar, seria usar o LittleBits, só que é bem mais caro, mas é muito intuitivo também. Obrigado, Sandra. Meta_Maker. @Meta_Maker. Só procurar lá. E aí, então é isso. O que eu venho, como eu falei, né? O que a gente bate muito na tecla é que não é caro você mexer. Então, se você já tiver, por exemplo, uma sala de informática, um Scratch vale muito a pena. Já trabalhar com Scratch, fundamentos básicos e tal. E nem precisa ser coisas super complexas, né? Tipo assim, ensinar os meninos a fazerem pequenos diálogos no Scratch, joguinhos simples e tudo mais. Então, só de você ter essa abstração é muito bom. Ou então trabalhar com sucata, na criação de assim, sucata, usando, eu falei até na live anterior, né? Usando aquelas baterias, botão, para encaixar LEDs, falar, faça um robozinho. Então, ele vai tentar, com papelão mesmo, cortar e fazer o robozinho e tudo mais. Eu sempre, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui só para abstrair melhor, se você não entendeu o que eu quis dizer. E aí você consegue fazer criações só para eles terem uma ideia, né? De integração entre os materiais e esse tipo de coisa também não custa muito. Ó, isso aqui, então, ó, aquelas baterias, aquela bateria que a gente usa balança, se encontra em papelaria e tudo mais. Aqui você tem um LED, terninha maior na parte mais lisinha. E aí você acende. Aí você pode colocar assim, incentivar eles, faz um carrinho, então eles montam com papelão, não sei o que, faz toda a parte lúdica. E aí eles pode colocar uma temática, é sempre bom ter uma temática. A oficina de aprendizagem criativa trabalha muito isso, dá muito certo. Vamos falar sobre o Brasil do século 22. Então você tem uma temática e aí a partir disso eles constroem com os recursos que eles têm. E aí depois você entra no Arduino. O Arduino é uma excelente ferramenta, eu sou fã do Arduino, não à toa, é a ferramenta que eu escolhi para trabalhar nos cursos online, com fundamentação com os professores e tudo mais, porque é uma porta de entrada um custo-benefício maravilhoso. O kit que a gente comprou para a Escola Aspalha custou R$155 e veio com LED, botão, ultrassom, motor DC, um monte de coisa. E na verdade a gente descobriu que várias dessas coisas a gente nem conseguiu usar ainda. O que a gente conseguiu foi usar LED e servomotor. Só, em 5 aulas. E já dá para fazer muita coisa. Então, se a gente comprasse só isso, o kit sairia, sei lá, R$90. Né? R$90 você não precisa, sei lá, é mais barato que comprar uma blusa no shopping, sei lá. Então, é muito em conta. E já dá para trabalhar com isso. Então, trabalhar a sucata eletrônica no nível, né, mais novinhos, trabalhar com Scratch, trabalhar com Arduino. Né? E depois você pensa, impressão 3D, cortadora laser e tudo mais. Mas é sempre trabalhar na mentalidade da criação, do que realmente você trabalhar com os materiais mesmo, ou com coisas, né, com as tecnologias e tudo mais. Quando você vai percebendo que aquilo está funcionando, tipo assim, os meninos já estão criando muita coisa legal com Arduino, eles já fizeram de tudo com sucata,
você vai percebendo assim, talvez eles estejam prontos para trabalhar como impressora 3D, né? E aí aquele mega receio, eu falo isso várias e várias vezes, né? O que a gente tem de espaço maker, né, com impressora 3D parada, não está no gibi. Então, quando for comprar já, tipo assim, mais consciente. Eu já sei que atividades mais ou menos eu vou fazer e tudo mais. Uma coisa que eu não testei, mas que faz sentido, mas é uma ferramenta que eu não sei usar e que talvez faça sentido antes do Arduino, é usar o Microbit. Parece que é mais intuitivo, ele tem uma integração muito fácil com o Scratch. Então, o Microbit talvez seja uma boa pedida também. Não sei se respondi a sua pergunta. Se tiver mais dúvidas, pode falar aí. Na verdade, gente, eu acho que... Não sei se tem mais... Acho que tem mais coisas para falar, mas se vocês tiverem dúvidas, eu acho que a gente pode abrir para dúvidas, tá? Eu vou falando mais algumas coisinhas aqui, mas quem tiver dúvida, manda aí, que é melhor até para direcionar a conversa, tá bom? Bom, o que eu queria falar também que é importante, a gente terminou a etapa de Arduino e a gente quer entregar alguma coisa de valor. Então, segunda-feira, nós vamos começar a trabalhar a etapa de Design Thinking. Para quem não conhece, o Design Thinking é uma ferramenta de resolução de problemas centrada nas pessoas. Então, ao invés de você, vou fazer um produto da minha cabeça e fazer a coisa ali depois, vou mostrar para as pessoas como é que funciona. Não, você pergunta para as pessoas, entende as necessidades, aí tem toda uma dinâmica de ideação, de como você ter as ideias, para depois você falar, então tá, vamos fazer um produto. E a ideia é que eles vão ter 6 aulas para trabalhar esse processo de ter ideias, de fechar uma ideia bacana e começar a prototipar. E prototipar é o quê? Ou criar algo no Scratch, ou criar algo no Arduino. E na sexta semana, eles vão apresentar numa feira. Vai ter uma feira de ciências, tarará. Eles vão apresentar esse projeto. A gente quer premiar os melhores e tal. Então, a gente vai tentar ver como é que funciona isso aí. Então, Ricardo está perguntando aqui. Luan, outra coisa. O ideal para turmas de 2º a 5º ano, quantos alunos por sala? Olha, se você pode escolher, se você tem a opção, né? Às vezes a escola não tem como, né? Mas se você puder escolher, eu acho que 12. 12 estourando. Eu acho que é o ideal. E outra coisa também, eu acho que é muito importante numa sala, também tendo a quantidade de pessoal possível, 2 pessoas, né? De preferência uma pessoa que esteja... Uma coisa que funciona na nossa aula, ou eu ou o Rodrigo estamos explicando, dando aula, e aí tem uma outra pessoa tirando dúvidas. Então isso otimiza o processo, né? Então eu tô lá falando de alguma coisa, às vezes algum aluno, né, deu uma patinada e a outra pessoa está ajudando, ajuda algum recurso e tudo mais. Então ter 12 pessoas ajudando é legal, até para trabalhar em ritmos diferentes, né? Porque se a gente... quanto mais alunos, é mais difícil a gente não trabalhar de forma massificada, né? Que é uma estrutura que eu não acredito, mas a gente improvisa, a gente dá um jeito, né? A gente tem aprendido muito. Eu acho que ter essas estruturas mínimas, né, de pequenos programas para que os meninos estejam já olhando e consigam ficar mais independentes da sua explicação, passo a passo, melhor. Mas é uma coisa que eu estou aprendendo também. E quanto mais dicas eu tiver do que eu aprender ali no olho do furacão, eu vou passando para vocês. Mas é um processo. Você vai aprendendo a manha, você vai pegando jeitos e tudo mais. Sandra falou que tem 21 alunos na sala dela, né? E que a professora da sala fica com ela. É bem parecido com o que acontece lá com a gente, né, Sandra? E é bom, ter 2 pessoas é o ideal. Eu sei que não é a realidade de várias escolas, mas ter 2 pessoas é muito bom, já ajuda bastante. Mais dúvidas? Podem mandando aí, enquanto eu vou vendo se eu esqueci alguma coisa de falar para vocês. Por nada, Ricardo. Roboplay Brasil na área. Bom, outra coisa, né? Então, eu acho que quando eu falei, né, que a gente tentava fazer os meninos ficarem no recreio lá e não dava certo, o que eu pensei muito foi como implementar atividades no contraturno. Então, eles têm aula no turno normal, né? Às vezes a robótica já é o contraturno. Mas eu acho que continuar com a afinidade com a ferramenta, né? Eles brincando, não é uma parte, obrigação, trabalho, exercício e tal. Mas um momento onde eles brinquem, eles têm ali um Arduino, um Scratch, para criar a história que eles quiserem, para criar os jogos que eles quiserem, né? De preferência tendo alguém nesse espaço, não que diga o que eles fazerem, mas para instigar.
você podia fazer isso, você podia fazer aquilo, a gente fez isso, a gente fez aquilo, você podia fazer não sei o quê. Que, na verdade, é a essência raiz de um espaço maker, né? Então, quanto mais eles brincarem nesse processo e ter um tempo mais longo, a gente tinha um sonho lá deles irem no recreio e mexer no espaço. Mas é pouco, 15 minutos é pouco. Então, o sonho, né, seria ter 1 hora e meia. No caso da nossa escola, os meninos têm uma atividade integral, só que não é na escola, é numa escola que já fica na região central de Brasília, na Escola Parque. Então, não teria como eles ficarem no contraturno. Opa, grande Juves! Não teria como os meninos ficarem no contraturno, aí é mais difícil. Mas dar oportunidades para eles brincarem com a ferramenta, deles se afinizarem, facilita muito o processo, né? O Ricardo falando, trabalhar com 2 turmas ao mesmo instante, conteúdos diferentes. Eu não entendi a pergunta, Ricardo. Como assim trabalhar com 2 turmas e conteúdos diferentes? Tá, então. Tá, você diz assim, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, o segundo ano está aprendendo um conteúdo X e o terceiro ano do conteúdo Y. Na verdade, por a gente achar que o segundo e terceiro ano podem... Eu não entendi direito. Você já viciou ter conteúdos diferentes por turma? É tipo isso? Bom, o que eu vejo no meu terceiro e quarto ano é que o quarto ano, ele tem... Vamos falar cognitivamente falando, eles pegam mais rápido. Eles pegam mais rápido o conteúdo. Eu acho que até pelo que já aprenderam e tudo mais. Mas é totalmente possível o terceiro ano aprender também. E dá para você... Você precisa de um pouco mais de paciência só, mas totalmente possível de aprender. Então, o terceiro ano, poxa, tô falando de 8 anos de idade mexendo com Arduino. E tá rolando. O quarto ano é mais rápido, mas o terceiro ano tá conseguindo seguir. Porque são propostas diferentes, né? A forma de aprender é diferente. Então, o nosso ensino clássico, por exemplo, estou aprendendo matemática, estou aprendendo a fazer continha. Legal. Eles vão ficando mais rápidos, o quarto ano seria mais rápido do que o terceiro ano, e isso traz um desenvolvimento cognitivo maior. Mas acho que o que traz um senso cognitivo maior ainda é exatamente esse processo de criação. Então, talvez, eu realmente não tenho dado nenhum para te provar isso, mas às vezes o terceiro ano da escola que eu dou aula, e pegar um terceiro ano de uma outra escola que não tem aula de Arduino, por exemplo, às vezes esses alunos, os alunos que estão tendo aula com essa metodologia, talvez sejam mais ágeis, talvez não no conteúdo tradicional, mas para resolver outras coisas, né? De abrir a mente para criar as próprias coisas. Então, nunca é tarde para você, né, começar a implementar. Às vezes o que vai é sentindo o ritmo, né? E acaba que se tiver a possibilidade de trabalhar com vários anos ao mesmo tempo, vai variar mais da pessoa do que da idade em si, né? As crianças de 9 anos, talvez elas tenham um desenvolvimento cognitivo maior porque, cara, elas estão naquele ambiente. Tipo assim, nunca testaram, né? Não falando daquela escola. Várias pessoas já testaram e já mostraram que dá certo. Mas naquele ambiente em si, aquelas crianças estão forçadas a ficar no mesmo ritmo, né? Então, por isso, né, isso acaba contando. Mas talvez esteja viciado mesmo esse sistema e, se possível, misturar idades. Eu já dei aulas para meninos, para crianças, numa faixa de 7 a 10 anos. E tranquilo, né? Com, sei lá, 10 alunos em sala, 7 a 10 anos, e às vezes o de 7 acompanhava bem e tal, super interessado, fazia projetos super legais. E com de 10 na mesma sala e tranquilo. É totalmente possível de fazer também. Lá a gente tem a limitação. Eu não posso escolher os alunos que vão, né? Eu simplesmente, tipo assim, entro na sala e dou aula, né? Então, usando metodologia clássica mesmo. A Sandra tá falando, né, que o Scratch 3.0 tem tutorial com dicas super legais. Pois é, acho que só entrando mesmo lá, que nem tem o Scratch 2.0 também, já tinha, né? Aqueles cardzinhos, aquela estrutura. Eu acho que agora eles têm uma estrutura meio que de videozinho, de GIF. Enfim, o Scratch ele é bem intuitivo, então se você entrar lá, já tem várias dicas, tem muita coisa que, se você for muito esforçado, você já consegue aprender por conta. Então, basicamente é isso. Gente, eu acho que o que eu tinha para falar para vocês eu já falei. Um grande abraço aí para todo mundo que ficou. Se vocês tiverem dúvidas, manda aqui. Se tiverem sugestões do que vocês querem saber, manda também. Eu quero saber como implementar tal tipo de projeto, eu quero saber sobre determinado assunto.
que eu preciso num espaço maker, que tipo de projeto de Arduino eu posso fazer, não sei, né? Pode mandar aqui no chat ou manda, sei lá, inbox no meu Instagram e tudo mais, que aí até me ajuda, eu consigo direcionar melhor o assunto para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Uma excelente sexta para todo mundo. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Acho que essa live foi mais um desabafo do que lições, mas eu acho que ajuda a gente aí, beleza? Fortíssimo abraço e até a próxima.